O anestesista que foi condenado a 30 anos de prisão poderia usar o seguro de responsabilidade civil profissional para médico? É justamente isso que eu vou responder nesse vídeo. Bom, saiu na imprensa, em vários lugares, a condenação, ainda em primeira instância, cabe recurso, daquele anestesista que foi denunciado, cometido atitudes bem erradas contra as mulheres que estavam ali naquele momento dando à luz, sob efeito de anestesia. Ele já teve o CRM dele cassado, então ele não pode mais exercer a medicina. Está sofrendo esse processo criminal, um crime tipificado, que é sobre abuso, enfim, tudo isso. Algumas pessoas confundem a questão da cobertura na esfera criminal do seguro para o médico, se é todo crime que cobre, se o seguro cobre atos criminosos, como que funciona a proteção da pólice nessa situação. No caso da dele não funciona, tá? Já vou adiantar que não tem cobertura. Quando se fala em crime, senso comum imagina um criminoso, uma pessoa que quis violar a lei, causar um dano à vítima, e não necessariamente. Por isso que existem os crimes na modalidade culposa, que são os crimes que a pessoa não teve a intenção, mas existe a tipificação penal, ou seja, ele está previsto na legislação penal que mesmo quando o agente não tem a intenção de causar aquele dano, ele responde criminalmente, pode ser condenado à prisão, detenção, multa, prestação de serviço à comunidade, enfim. É o que acontece com o homicídio culposo. Não são todos os crimes que têm modalidade culposa. Esse crime ao qual ele foi condenado, não existe modalidade culposa, que é o sem querer. Ou a pessoa cometeu, ou ela não cometeu. No caso do homicídio ela cometeu e ela cometeu com a intenção ou por imperícia, negligência ou imprudência. Quando um paciente morre durante uma cirurgia ou morre em virtude de um tratamento, tomou uma medicação que acabou causando uma complicação e ele veio a óbito, se ele faleceu, a família ou o Ministério Público pode questionar que houve uma negligência, uma imperícia, uma imprudência médica, e se alguém morreu em virtude da imperícia, da imprudência ou da negligência de alguém, então a gente está diante de uma alegação de homicídio culposo, e é durante a ação judicial que isso vai ser investigado. No caso do homicídio culposo, isso sim tem cobertura na pólice. A maioria das seguradoras hoje cobrem, antigamente algumas só amparavam os custos de defesa na esfera criminal. Então, o médico vai poder contratar um advogado para acompanhá-lo durante a fase do inquérito, para defendê-lo durante a ação judicial. E se ele for condenado por homicídio culposo, ou seja, o judiciário entender que houve negligência, imprudência ou imperícia na condução dele com aquele paciente, ainda assim não tem nenhum problema em relação ao seguro. Ele recebeu os custos de defesa, ele não precisa devolver, tá tudo certo. E se ele tiver condenação também na esfera civil para indenizar a família, vai cobrir igual, porque ele teve uma condenação de homicídio culposo que ele perde o direito ao seguro, tá? Diferente se ele tiver uma condenação dolosa. Então, se o paciente falecer durante uma cirurgia, mas o médico, cirurgia que ele não tinha experiência nenhuma, não tinha habilidade necessária para fazer aquilo, ele cometeu erros grosseiros que expuseram o paciente ao risco de morte de fato. Então, tudo isso vai ser avaliado durante o processo, com perícia médica e tudo mais. Aí ele pode ser condenado até por dolo eventual. E aí, nesse caso de dolo eventual, aí recairia numa exclusão e ele teria de devolver o valor dos custos de defesa e não teria cobertura numa condenação na esfera civil. Mas, sinceramente, é muito difícil disso acontecer. É muito difícil um médico que não tem a mínima noção do que está fazendo executar um tratamento, uma cirurgia e se expor a esse tipo de risco e expor o paciente também. Então, eu nunca vi um caso desse acontecer na prática. Então, no caso desse médico, desse ex-médico, se ele tivesse uma apólice, para esse assunto, ele não poderia usar nada da apólice, nem defesa, nem condenação, nem indenização para as vítimas, nada, absolutamente nada. Aqui nós não estamos diante de um médico que está tendo um ato questionado, em virtude da relação com o paciente, uma falha profissional. Não, aqui a gente está falando de um criminoso que usou o papel de um médico para poder cometer crimes. Então não faz sentido mesmo ter cobertura em qualquer tipo de seguro.